Bem-vindo, então, novamente ao curso de captação de recursos de emendas parlamentares. Nesse quarto módulo, nós veremos as demandas de recursos de emendas parlamentares. O objetivo é identificar as demandas e necessidades locais, quais as estratégias de articulação com os parlamentares, o calendário do orçamento e os momentos mais oportunos para solicitar essas emendas, a documentação necessária para a solicitação de emendas e as melhores práticas na demanda de recursos. Nesse módulo nós aprenderemos como que é o processo completo, desde a solicitação até a identificação das necessidades locais até a formalização dos pedidos. Vamos detalhar cada etapa com foco nas estratégias de articulação política, nos prazos do calendário orçamentário e as melhores práticas para garantir a captação de recursos. Para começar, vamos identificar as demandas e as necessidades locais. Dentro da identificação, temos que fazer a análise do contexto local. Você, como organização social, já deve saber bem do seu público, você deve conhecer bastante sobre a vulnerabilidade que existe do seu público-alvo, mas será que você conhece todos os casos, todas as situações mesmo? Então, antes de pulverizar os seus pedidos, a primeira etapa para solicitar é realizar realmente uma análise detalhada do contexto. Então, embora você já tenha, por exemplo, um plano de trabalho, um projeto, até documentos comprobatórios, mas tente embasar isso com dados abertos que estão disponíveis na internet. Utilize esses dados conforme nós vemos pelo próprio IBGE. O IBGE ele traz todas as características e perfis da população local. Dê prioridades a projetos. Priorize os projetos que têm como etapa crucial para garantir que os recursos sejam alocados de maneira eficiente. Esses projetos, eles têm que atender demandas reais da população e maximizar os benefícios sociais e econômicos. Muitas vezes nós vemos alguma situação em que o parlamentar ele não sente segurança pelo tipo de projeto. O que vai melhorar, como que vai atingir. Embora o plano de trabalho dê detalhes, talvez, será que está com a característica bem evidente do que será beneficiado, como será beneficiado? Nós temos aqui como urgência alguns projetos que exigem uma resposta rápida devido à sua relevância imediata ou às necessidades críticas que pretendem resolver. Então, a compra de insumos a um hospital e que enfrenta dificuldades no atendimento é uma prioridade. Então, quando se trata de urgência, ninguém vai ficar dizendo dentro de um projeto, um escopo longo, etc. Trata-se de uma informação mais centralizada, mais sucinta e mais objetiva. Dentro dessas priorizações de projeto, envolve algumas prioridades mesmo de caro, por exemplo, a saúde pública, a segurança, até algumas necessidades básicas da população são classificados como alta prioridade. Na análise, então, da urgência, deve-se levar em conta a gravidade do problema e a capacidade da resolução desses recursos. Um exemplo é quando os parlamentares veem uma situação como foi no Rio Grande do Sul, onde houve uma extrema necessidade por causa das enchentes, então eles priorizaram todas as suas aplicações para a reconstrução de hospitais, reconstrução de infraestrutura e etc. Então, todos os recursos alocados que antes estariam destinados já previamente, combinados e indicados, agora então não tiveram sucesso, porque eles deram priorização para outros tipos de projeto. Então, antes de destinar os recursos, é fundamental verificar se o projeto que você tem está em condições de execução, se existe capacidade financeira,
né, para ser implementado e quais são as capacidades de manutenção. Por isso é muito importante mostrar a viabilidade técnica, que refere-se à capacidade de execução do projeto em termos de infraestrutura, experiência e tecnologia disponível. Também é necessário demonstrar que há uma viabilidade orçamentária. Então, ela avaliará se o montante disponível pela emenda é suficiente para cobrir os gastos do projeto e se a execução dentro do prazo previsto, né? Um projeto que fica paralisado ou inacabado é um risco. Isso é um risco tanto para a União quanto para o próprio parlamentar. Então, quando o parlamentar analisar o seu projeto, ele tem que analisar se você tem a capacidade técnica e até humana para fazer esse projeto ser executado e se você fez o planejamento orçamentário correto, para que não fique faltando ou fique pelas metades ou até sobre até demais, né? Também é importante demonstrar o impacto social e econômico. A avaliação do impacto ela vai buscar determinar se o beneficiário direto do projeto será a população local, quais serão os efeitos a longo prazo, tanto na economia quanto no bem-estar social. Então você tem que dizer brevemente qual é o impacto, o que vai melhorar na qualidade de vida das pessoas, quem serão beneficiados diretamente, qual que será o impacto econômico, por exemplo, será que o impacto econômico desse recurso envolve um crescimento econômico local, regional? Será que projetos podem gerar empregos, aumentar a produtividade, atrair investimentos para a região? É importante porque por mais que os projetos sejam talvez até sociais, mas será que ele promove algum enriquecimento econômico e social? Também existe o alinhamento com os planos políticos e estratégicos. Então, a priorização dos projetos deve ser alinhado com os planos políticos do parlamentar, do governo, tudo isso para dar sinergia com os objetivos e as metas que estão previstas pelo governo federal e também pelos parlamentares. Então, importante ter um alinhamento com as políticas setoriais, um projeto que atenda às demandas e às metas de desenvolvimento, por exemplo, da educação, estará em conformidade com os objetivos tanto do parlamentar quanto do governo federal. Por isso, ele então poderá dar prioridade ao seu projeto. Ou seja, resumidamente, se você solicitar para que um parlamentar destine recurso para a sua organização que é voltada para animais, você tem que ver qual parlamentar está identificando com essa causa. Porque se você não conseguir trazer um parlamentar para essa causa, você tem que incentivar ele ou incentivar outros a aderirem a esse tipo de causa e mostrar para ele quais são as políticas públicas que existem ou que não existem. Existem também o alinhamento com o eleitorado. Então, será que o projeto atingirá e fará impacto maior ao parlamentar se o eleitorado for na região dele? Então, por exemplo, será que ao destinar o pedido de emenda, o pedido de projeto, né, será que o seu parlamentar ele tem um alinhamento do eleitorado local, da sua cidade, da sua região? Então, por exemplo, você pode mostrar para ele pelo site da TSE as informações e estatísticas locais. Você pode mostrar para ele, olha, parlamentar, aqui você ganhou tantos votos, você teve uma relevância de tantos por cento. Então, tudo isso traz embasamento para as suas informações. Vendo isso até, falando do site do TSE, temos aqui o caso específico, por exemplo, onde é filtrado no ano de 2022, na cidade de São Paulo, sobre a eleição de deputados federais. Então nós vemos aqui os primeiros votos, os mais votados aqui
da cidade, né? Então foi Guilherme Boulos, Carla Zambelli, Ricardo Salles, Eduardo Bolsonaro. Então esses são os principais, os primeiros serem mais votados na cidade. Então você tem que mostrar para ele que ele está dentro dos votos da cidade. Então entre os 10, dentro de tantos por cento. Então incentive ele a se colocar em prontidão para auxiliar o seu município que teve votos lá. Então ficamos assim com essa aula. Nos vemos na próxima.